Romanos capítulo 3, a partir do verso de número 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Com certeza, meus irmãos, a pergunta das perguntas que o homem pode levantar em virtude de sua natureza questionadora, inquiridora, é: o que eu devo, o que eu preciso fazer para ser salvo? O ser humano tem consciência de que a vida, ela é muito maior do que a mera existência corporal. O coração humano é inconformado com o fato de que, com a morte do corpo, a vida é colocada um ponto final na existência. É por isso que a humanidade sempre, com algumas exceções, ela tem acreditado na vida após a morte. E quando nós contemplamos o mundo como é, nós como somos, também somos levados a concluir que alguma coisa está errada, profundamente errada com o ser humano, que o faz criar uma sociedade, um mundo, nações, onde você tem grandes concentrações de riqueza, de opulência, de luxo, e miséria, fome, quando o homem é racional, e ele poderia racionalizar suas riquezas, distribuí-las de forma equitativa, de maneira que as desigualdades, elas inexistissem, e todos vivessem uma vida digna. Mas o ser humano racional não conseguiu gerar uma humanidade, uma sociedade, onde há justiça, igualdade e paz, porque alguma coisa está profundamente errada com ele. Quando os periódicos, como a revista Veja publicou recentemente, um artigo sobre jovens nas grandes metrópoles do Brasil, seguindo a tendência de metrópoles europeias e americanas, começam a usar vários tipos de drogas e a entregarem-se a relações sexuais sem usar a camisinha para contrair o vírus da AIDS e, portanto, expor. Trata-se de uma exposição deliberada e consciente
e a revista fala de kamikazes, suicidas. O que é que leva uma juventude a atitudes como essa, de atentar contra si mesmo? Isso revela que alguma coisa profundamente errada está acontecendo com a humanidade. Por isso ela precisa das drogas. Extirpar as drogas é muito difícil, porque o vazio humano é tal que as pessoas precisam de algum tipo de compensação. E há quem pense que drogas é a saída. O fato é que o ser humano está consciente de que alguma coisa profundamente errada está acontecendo. O mundo não poderia ser como é. Trata-se de uma anomalia, é algo anormal. Não podemos acreditar que esta situação é uma situação normal. O homem precisa ser salvo. O homem precisa de salvação. Você precisa da salvação da sua vida. Como você pode ser salvo? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e nós estamos aprendendo nesta preciosa carta que Deus já julgou a humanidade, e que Deus já declarou sua sentença sobre ela. Deus já condenou a humanidade. A humanidade, toda a humanidade, encontra-se debaixo da ira de Deus, que é a justa reação divina para com o pecado humano. A humanidade não será julgada no juízo final, ela já está julgada e ela já está sentenciada, ela já está condenada. Essa é a sua situação, é a minha situação. Nós já estamos destituídos da glória de Deus, nós já estamos debaixo do poder controlador, viciador e escravizador do pecado. Nós não temos como nos defender diante de Deus. No entanto, Deus é tão bom que Ele mesmo está disposto a reverter o seu próprio veredito. Ele quer mudar a sua sentença. Imaginem um juiz que julgou e ele declara que o réu é culpado. Existem provas suficientes de que ele é culpado e, portanto, ele deve ser punido, e ele já foi julgado e condenado. Mas o juiz agora quer reverter esta sentença, e ele quer absolver, inocentar e colocar o réu em liberdade. Como? O homem não pode fazer isso. Nenhum juiz poderia fazer isso. Se ele fizesse, ele seria injusto. Mas Deus é tão sábio, poderoso e amoroso, que Ele encontrou um método, Ele encontrou um caminho, Ele encontrou um jeito, uma maneira de reverter seu justo juízo de condenação sobre o ser humano e a humanidade, para justificar o homem, ou seja, declará-lo justo aos seus olhos, declará-lo inocente, portanto, sem culpa. Não pode e não deve mais ser punido, porque não tem culpa. Deve ser colocado em liberdade, porque tem o mérito de não ter violado a lei divina e de tê-la obedecido. Deus encontrou uma maneira justa de justificar o injusto. Isso só a sabedoria de Deus é capaz. Deus é justo e justificador. Quando Ele declara o homem inocente, embora o homem seja culpado, Ele não está violando sua justiça e nem desprezando a sua lei. Ele conseguiu fazer isso de uma forma justa. Sabe como? O texto bíblico nos ensinou que a justiça de Deus foi manifestada. Sabe como? Na cruz. Quando nós olharmos para a cruz do Calvário, nós deveremos enxergar na cruz não somente uma grande demonstração, a maior de todas as demonstrações de amor. Deus revela o quanto Ele nos ama na cruz de Jesus Cristo.
A cruz de Cristo revela amor, profundo amor, amor que morre pela pessoa amada, amor destituído de qualquer interesse, amor puro e genuíno. Mas a cruz revela justiça. Sabe como? Deus não deixou o seu pecado impune, ele puniu o seu pecado no seu substituto que o representou, Jesus Cristo, seu próprio Filho. Deus se voltou contra ele mesmo. Deus canalizou a sua ira em direção a si mesmo na pessoa do seu Filho, para não ter que derramá-la sobre você. Quando Jesus morre na cruz, ele está satisfazendo as exigências da lei. A lei exige que os seus infratores sejam punidos. Essa semana eu ouvi muito os comentaristas políticos e econômicos, em virtude do que está acontecendo aí no mundo, a grande crise. E é tão interessante ouvir eles dizerem: existem leis que não são cumpridas. Lei foi feita para ser cumprida. Lei foi feita para ser obedecida. E quem não obedece às leis deve ser punido. Interessante. Nós assistimos aos jogos de futebol ou de qualquer outro esporte e nós ficamos irados quando o juiz não apita uma falta, quando não pune com cartão ou com expulsão aquele que cometeu a falta. Nós exigimos que as leis sejam aplicadas, justamente aplicadas, e nos revolta quando isso não acontece. Pois bem, Deus não poderia permitir que a sua lei moral, os seus mandamentos fossem violados, quebrados, jogados fora, pisoteados pela humanidade, sem que as sanções ou as penalidades que ele prometeu derramar sobre os infratores, sem que elas fossem cumpridas. Então, na cruz do Calvário, dois grandes problemas são resolvidos. O primeiro, o problema do pecado. O texto diz que em Jesus Cristo há redenção. Redenção significa libertação mediante o pagamento de resgate. Jesus deu a sua vida, o seu sangue, o sangue de Cristo foi o resgate que Deus pagou para quitar o nosso débito, para pagar a nossa dívida. Através desta redenção, pelo sangue de Cristo, ele resolveu o problema do nosso pecado, porque Jesus pagou no nosso lugar a nossa pena. Mas o problema da salvação não se restringe ao pecado humano. O que justifica ou explica a cruz não é só o pecado humano, é também a natureza santa de Deus. Por isso o texto disse que Jesus foi oferecido pelo próprio Pai como oferta, como um sacrifício propiciatório, para fazer propiciação, para tornar Deus propício, favorável, para desviar a santa ira divina. Portanto, na cruz, Jesus é o Redentor, aquele que com seu sangue paga pela nossa libertação, e ele é o propiciador, porque ele propicia a Deus com seu sacrifício, desviando a ira de Deus, que deveria ser dirigida a nós, e ela é dirigida ao seu próprio Filho. Por isso, quando Jesus no jardim do Getsemane diz, ele tomou o cálice da ira, ele diz: afasta de mim este cálice, porque naquele cálice está cheio da ira de Deus. Para que ele pusesse na nossa mão um cálice cheio de salvação para nós tomarmos, o Pai colocou nas mãos do Filho um cálice de ira, e ele o tomou. Então, a justiça de Deus foi revelada na cruz. Jesus viveu uma vida santa, ele obedeceu plena e perfeitamente a todos os mandamentos de Deus, e isso o tornou justo e o qualificou para ser nosso substituto representativo. Ele paga na cruz a pena do pecado, a justiça de Deus foi satisfeita, as exigências da lei foram atendidas,
E agora Deus, que só pode, porque Ele é justo, justificar o justo, Ele pega esse mérito de Jesus e nos concede como dom. E quando Ele me dá, graciosamente, porque eu não sou digno e não mereço, e gratuitamente, porque não há nada que eu possa fazer, quando Ele me dá essa justiça, essa retidão, esta obediência perfeita, este mérito de Jesus como um dom, e Ele me dá por meio da fé, então sobre esse mérito que não é meu, é de Jesus, sobre esta justiça que não é minha, é de Jesus, Deus nos justifica, Ele nos declara justos, inocentes, absolvidos, sem culpa, sem condenação, sem pena a pagar e com direito à vida eterna. Ora, se Deus faz tudo isso, se Ele manda Jesus, se Jesus é a nossa redenção, se o próprio Deus oferece o seu próprio Filho como sacrifício propiciatório, se Deus nos dá a justiça de Jesus como um dom, um presente, e sobre essa justiça dele, Ele nos perdoa e nos salva e nos justifica, vem a pergunta: qual é a nossa participação? Nenhuma. O que é que eu posso fazer para me salvar? Nada. Não tenho mérito. Por mais que eu tente obedecer aos mandamentos de Deus, eu sou um pecador e você também, e nós sabemos disso. O que é que você e eu podemos oferecer a Deus? Como poderemos convencer a Deus de nos perdoar, de nos salvar e de nos dar a vida eterna, se somos pecadores? Como? Não podemos. Portanto, a salvação é pelo mérito, mas o mérito é de Cristo. A salvação é pelas obras, mas pelas obras que Jesus realizou. A salvação é pela obediência à lei divina, mas é pela obediência de Jesus à lei divina. Portanto, qual é a minha participação na salvação? Nenhuma. A salvação é uma obra do início ao fim, divina. Eu só entro com o pecado e a perdição. Ele entra com a graça, com o sangue do seu Filho, com o amor, com a justiça. Ele entra com tudo o que é necessário para salvar o homem. Por isso Paulo agora vai perguntar, verso 27, onde há motivo para orgulho? Onde? Se Deus fez tudo e eu não fiz nada, onde há motivo para orgulho? Ele responde, foi excluído. É claro, se o homem pode se salvar, ele tem do que se orgulhar. Mas se ele não pode e não consegue, e se mesmo assim ele é salvo, porque Deus já fez tudo, onde há motivo para orgulho? Foi excluído. Tem gente que diz, realmente Jesus é o Salvador, mas de alguma maneira eu contribuo, eu dou a minha, mesmo que mínima, mas eu tenho a minha parcela de contribuição. É verdade, Jesus é o Salvador, mas eu tenho procurado ser uma pessoa boa. Jesus é o Salvador, mas eu tenho procurado ser uma pessoa reta. Jesus é o Salvador, mas eu tenho procurado fazer o bem, eu tenho evitado fazer o mal. Então, também com a minha parcela, mesmo que mínima, de colaboração, eu tenho uma parcela de mérito nesta salvação. Só que isso não é verdade. Por isso Paulo pergunta, onde há motivo para orgulho? Não há, foi excluído. Se eu estudei, eu me formei, eu me debrucei sobre os livros durante meses a fio, não vi filme, não fui a cinema, não passei, não brinquei, e depois de 1 ano e meio estudando, de segunda a sábado, eu passei no concurso. Eu posso dizer, eu tenho orgulho, porque eu conquistei esse emprego. É fruto da minha pesquisa, do meu estudo, eu abri mão de tudo. Não namorei, não brinquei, não tive lazer. É mérito, é verdade. Ele tem do que se orgulhar,
porque ele conquistou aquele lugar. Mas quando se trata da salvação, queridos irmãos, queridos amigos, o que é que você fez? O que é que você pode fazer? Nada. Ora, se você não pode fazer nada, você pode se orgulhar? Se um jovem trabalha duro e compra seu carro, ele diz: o carro é meu, eu comprei, dei duro, suor. Mas aquele que ganhou o carro de presente do pai, ele não tem do que se orgulhar, é presente, veio de mão beijada para ele. Ele não suou uma gota derramou nenhuma gota de suor para ter aquele carro. Ele não tem do que se orgulhar, foi dado. Ele só pode dizer: viva meu pai, viva minha mãe. Ele tem que atribuir o mérito ao pai e à mãe, mas a ele não. Mas o jovem que estudou, trabalhou, ralou, suou, esse comprou por mérito. É isso, a salvação da sua vida, a salvação eterna da sua alma. Ela é um presente de Deus. Deus comprou esse presente na cruz, através da morte do seu Filho, porque Ele amou você e eu. E Ele nos concede este perdão, Ele nos concede esta salvação, com base, sabe em quem? Com base no seu Filho, com base no mérito de Jesus. Portanto, não há nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação é um presente para ser recebida. A salvação, uma dádiva de Deus. Por isso Paulo vai perguntar: onde há motivo para o orgulho? Ora, o ser humano é um presunçoso inveterado. É isso que o ser humano é, vaidoso e prepotente. Ele detesta que a salvação seja um presente, porque ele quer entrar no céu, ele quer chegar diante de Deus e dizer: eu estou aqui, claro, porque o Senhor me ajudou, mas eu de alguma maneira contribuí. Ninguém entrará no céu de cabeça erguida, mas de cabeça baixa, dizendo: tu me salvaste, pela tua graça eu fui salvo e cheguei aqui. O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, prossegue dizendo: quem foi que excluiu o orgulho humano? Por qual lei? Qual foi a lei que excluiu o orgulho humano? Foi a lei, os mandamentos morais de Deus? Não. Porque se você obedecer aos mandamentos de Deus, você tem mérito. Portanto, não pode ser por intermédio da lei. Ele pergunta: das obras? Sim, o orgulho foi excluído através das suas obras. Se você fez obras suficientes para ser salvo, elas não excluem o orgulho, pelo contrário. Você se gaba de dizer: eu sou bom, eu faço bem, portanto, pelas minhas obras e através da obediência aos mandamentos de Deus, eu conquistei salvação. Só que Paulo vai dizer: não é nem pela lei, nem pelas obras, mas pela lei da fé. Agora, a palavra lei significa princípio ou método. Paulo usa a palavra lei com significados diferentes. E quando ele diz não, mas pela lei da fé, está dizendo pelo método de Deus. O método de Deus é a fé. Por que a fé? Porque é pela fé que você recebe. A fé é a mão estendida para receber o presente de Deus. Enquanto o homem crê que pode se salvar, ele vive tentando, olhando para si, dizendo: veja, eu tenho mérito. Mas a fé ergue a nossa cabeça, os nossos olhos para o Salvador, e estende a mão para receber a graça e a bênção da salvação. É pelo método de Deus, e o método de Deus é dar a você a salvação por intermédio da fé. É por isso que Jesus disse: creia. Porque Deus só justifica aquele que crê. Deus não justifica, ou seja, não perdoa e não inocenta o incrédulo. Aquele que duvida que Ele é o Redentor. Aquele que duvida que seu sangue foi o resgate,
o preço pago para a nossa libertação do domínio do pecado, da culpa do pecado, da condenação do pecado, e no céu da própria presença do pecado. O incrédulo, aquele que descrê que Jesus propiciou a Deus, porque o tornou propício com o seu sangue, aplacou sua ira. A ira de Deus é santa, e para que ela deixe de ser aplicada, a justiça tem que ser satisfeita, e ele a satisfez na cruz. Portanto, ele propiciou a Deus. Ora, se você crê que ele é o Redentor, que ele é o único que pode salvá-lo da ira de Deus, se você crê que ele é o Salvador, se você crê que é sobre o mérito dele, somente sobre o mérito dele que você será salvo, então a fé estende a mão para dizer: Deus, dá-me o teu dom precioso, a salvação de minha vida. A fé humildemente estende a mão. Todos nós somos arrogantes e temos, por um outro lado, um orgulho positivo, e todos nós dizemos: eu nunca quero mendigar, estender a mão. Eu quero pôr a mão no bolso e tirar do bolso o que eu preciso. Eu não quero esse gesto na minha vida. Pois bem, quem não for para Deus assim, de mão estendida, para receber a sua salvação, vai morrer sem ela, porque você não pode comprá-la. Não há dinheiro, não há obras, não há nada. A fé é a mão estendida para receber o presente divino. Por isso, meus irmãos, é pelo método da fé, ou seja, crendo, que Deus nos salva. Paulo então diz, verso 28, concluímos, pois, que o homem, você e eu, é justificado, declarado inocente, sem culpa, sem condenação, justo aos olhos de Deus, pela fé, através da fé, sem as obras da lei. A lei exige obediência, e toda a obediência aos mandamentos de Deus são as obras. O homem é inocentado, absolvido e perdoado através da fé em Jesus Cristo. Então, observe bem, as obras, a obediência aos mandamentos de Deus não salva. Ponha isso no seu coração definitivamente. Se você pretende se salvar por sua obediência, você vai se frustrar. Você não consegue obedecer a Deus todo o tempo e o tempo todo. Ninguém consegue. Concluímos, o homem é salvo, é justificado pela fé, crendo no Salvador, e não pelas obras que a lei exige. Bem, isso pode gerar um problema, já que as obras não salvam, já que a lei de Deus não salva, então o salvo pode viver como quiser, licenciosidade. Ele pode se tornar alguém que abre mão dos mandamentos de Deus, e ele pode levar uma vida imoral, ele pode viver uma vida de desobediência. Paulo sempre foi acusado pelos seus ouvintes, e ainda hoje isso acontece, de motivar as pessoas a viverem uma vida de desobediência a Deus. Por quê? Porque ele diz, a lei não pode salvar. Mas observe, o que a Bíblia diz é que as obras da lei não salvam, mas que os salvos praticam as obras da lei. Por isso, observem verso 29. Será que Deus é somente dos judeus? Os judeus pensavam que Deus era propriedade deles. Não é também dos gentios, de toda a humanidade? E Paulo diz, é também dos gentios. Quando Deus chamou Abraão, ele foi chamado para ser o pai de uma nação que abençoaria as nações de toda a terra.
Mas o orgulho judaico gerou um elitismo racista e discriminador, que fez com que eles pensassem que Deus era propriedade exclusiva deles, e não de toda a humanidade, e que Deus só se importava com eles, e que todos os demais seres humanos eram combustível para o inferno. E Paulo vai dizer: de jeito nenhum. Verso 30, Deus é um só. Paulo vai apelar para o monoteísmo judaico, o princípio central de toda a fé do Antigo Testamento. Deus é um só. E ele justificará por meio da fé os da circuncisão, os judeus, e também por meio da fé os da incircuncisão, os gentios, a humanidade. Ou seja, Deus é um só e ele só tem um método de salvação. Ele salva através da fé. Deus não tem dois métodos de salvação. Um para os judeus: obedeça a lei e será salvo. Não, ele só tem um único, e ele salvará a todo homem de toda nação por intermédio da fé. Por isso, a última pergunta: por acaso anulamos a lei pela fé? É isso que Paulo era acusado. Era isso que ele era acusado. Ora, se a lei não pode nos salvar, então nós estamos livres dela. Paulo disse: de jeito nenhum. O fato de ser a lei não ser mais um caminho de salvação, não significa que os salvos deixarão de obedecer aos preceitos morais da palavra. A certeza de que eu sou salvo não gera licenciosidade na minha vida. Quando uma pessoa diz: eu estou segura, eu estou salvo, o crente, o salvo, não perde a salvação, portanto posso viver uma vida de frouxidão moral, essa pessoa não é salva. Porque o salvo jamais pensará dessa maneira. Então Paulo estava sendo acusado de ser um estimulador da imoralidade, porque ele estava abolindo a lei, e ele está dizendo: eu não estou abolindo, anulando a lei, de modo nenhum, pelo contrário, eu estou confirmando a lei. A lei cumpre um papel na nossa vida. Primeiro, ela nos convence de pecado, porque ela deixa claro que não somos capazes de guardá-la, e ela serve como guia para a vida moral. Então, se ela não tem poder de salvar, porque nós não somos capazes de guardá-la, o problema não está na lei, está em nós. O defeito não está na lei, a lei não é defeituosa, o defeito está em nós que não conseguimos guardá-la. O valor da lei continua. Portanto, aqueles que desistem de obedecer à lei para serem salvos, recebem a salvação como presente e se comprometem a obedecer a mesma lei que abrem mão como meio de salvação. Os salvos obedecem os mandamentos de Deus. Quando uma pessoa ela se apoia na certeza de que é salva para viver uma vida de pecado, com certeza essa pessoa ainda não é salva por Jesus Cristo, porque a certeza de salvação não estimula o pecado, mas a vontade de viver para Deus em santidade. Por isso, meus irmãos, nós estamos estudando a doutrina da justificação na carta aos Romanos, porque é maravilhoso saber que eu e você, embora condenados, justamente condenados por Deus, destituídos de sua glória, Ele mesmo reverte o seu próprio justo veredito. Se você crer em Jesus, Ele, ao invés de declará-lo culpado e condenado, Ele o declarará inocente, absolvido, salvo. Isso é graça divina, é dom do céu. E várias vezes nessa passagem é reafirmado que é por intermédio da fé. Se é pela fé,
é a fé depositada em algo e em alguém. Em alguém é Deus e em algo o que Ele fez na cruz do Calvário. Portanto, se você deseja entrar no céu, se você deseja ser salvo, você só tem uma chance: humilhar-se diante de Deus, estender as mãos como um mendigo e dizer: Deus, eu não sou digno, eu não mereço. O que eu tenho tentado ser e fazer é meu dever, não tem mérito, e eu compareço diante de Ti humildemente pedindo: concede-me o perdão, a salvação da minha vida. Eu como mendigo, eu estendo as mãos, eu creio no meu Salvador, eu creio em Jesus, e através dessa fé, concede-me os méritos de Jesus, e sobre esses méritos, me salva. Eu sou um pecador. Se você orar assim, Deus em sua palavra promete que Ele justificará você. Você não precisará esperar pelo juízo final para saber se Deus o condenará ou se Deus o salvará. Você agora será tomado de uma certeza, porque Deus lhe dará essa paz. Deus agora o justificará, o perdoará e o salvará agora. Portanto, se você quer que o juízo de Deus, o juízo final de Deus, seja antecipado para esse exato momento, se você quer que o seu destino eterno seja resolvido aqui e agora, então humilhe-se na presença divina e suplique: Senhor, eu creio em Jesus. Se você não tem fé, diga: ajuda-me na minha incredulidade, ó Deus, para que eu creia. E olhe para Jesus, para Ele e somente Ele. Saiba, você não pode fazer nada, mas Deus fez tudo. Tire os olhos de si, do que você é e do que você faz. Ponha os seus olhos em Deus e no que Ele fez. Isso é fé. É deixar de olhar para si em busca de mérito para se gabar. Olhe para a cruz para ver o mérito divino, para que você, sem nenhuma vaidade, mas humildemente, suplique, estendendo a mão da fé, para receber o precioso dom de Deus, a salvação eterna da sua vida. Creia, creia. A fé em Jesus, e somente em Jesus, é o meio de salvação. Não tem outro método, é pela lei da fé. É o método de Deus, salvar o que crê por intermédio do exercício da sua fé. Você crê? Você crê que Jesus é o Salvador? Você crê que Ele derramou o sangue dele para libertá-lo e para satisfazer a justiça de Deus? E Ele fez isso por amor a você, em seu lugar como seu substituto? Se você crê, então agora, em seu coração, faça comigo a seguinte oração. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. E em seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eis-me aqui, em tua presença, diante da tua palavra, do teu evangelho. Obrigado porque hoje compreendi esta boa notícia. Que grande notícia, Deus! Tu me dás a salvação porque tu me amas. Obrigado por essa dádiva, porque eu nunca consegui conquistá-la. Obrigado por esse grande presente. Eu o recebo pela fé em Jesus Cristo. Eu me aproprio desta bênção que tu me dás através da fé. Eu me humilho, me arrependo de tudo, Senhor, de ter vivido uma vida longe de Ti, na idolatria, na feitiçaria, no pecado, mas hoje eu me volto para Ti, Jesus, meu Salvador, meu Senhor. Salva-me,
Perdoa-me, justifica-me, salva-me, Senhor. Eu creio, em nome de Jesus. Amém.